O clima está muito bom. Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais um podcast Mentes Pensantes. Hoje a gente vai falar um pouco aqui do ser humano e a sua identidade, né? Afinal de contas, o que é meu e o que me ensinaram a ser, né? Vamos desmistificar um pouco esse tema com a Deise, com o Pedro, com o João. Mas eu começo dando os cumprimentos para você mais uma vez, Deise. Seja bem-vinda ao Mentes Pensantes. Obrigado. Olá a todos. Olá. O ser humano e sua identidade, vamos causar a qual reflexão exatamente hoje baseado nesse tema, Deise? Quando eu pensei isso, eu pensei como se a gente tivesse uma mochila, como se a gente carregasse uma mochila. E nessa mochila tem o que é meu e o que é peso que não é meu e que eu estou carregando. Sabe? Tabulações, imposições, questões de eu estudo direito porque o meu pai quer que eu estude, questões como eu estou num relacionamento porque a sociedade diz que eu não posso ser alguém sozinha, que eu tenho que ter um relacionamento. Certo, né? certo, e junto com isso vem aquelas crenças do eu não posso errar, do eu preciso ser forte o tempo inteiro, né? Que eu sou o que eu produzo, o que eu faço e não o que eu realmente sou. Então, tudo isso é para a gente debater aí hoje e ver o que sai. Bem-vindo, Pedro, mais um podcast Mentes Pensantes, o ser humano e a sua identidade hoje. Muito obrigado, Aislan, Deise, João. Nossa, me identifico muito com esse tema, porque puxa muito do que eu faço, da maneira como eu ajudo as pessoas, né? Então, essa ideia do me ensinaram a ser está totalmente conectado ao que a gente chama de núcleo emocional. Né, que são pessoas que exercem um forte impacto emocional sobre a nossa vida. E em 100% dos casos, né, nós permitimos inconscientemente que esse núcleo emocional dite algumas regras, né, imponha alguns princípios e nós tomamos esses princípios como quem nós somos. E não como que elas nos falaram. Ao longo do tempo a gente embola esse negócio e aí dá o nome de identidade. Mas na verdade não é. Mas pintou uma dúvida aí, eu quero que o João também, ao te cumprimentar aqui, João, porque daí nós passamos por um processo natural, que é a criação dos nossos pais, das nossas famílias e nossas referências, as quais a gente se cria vendo aquilo. E a tendência de adotar aquilo como um padrão sistêmico para a sequência das nossas vidas é normal. Então eu preciso entender aí, eu entendi o que a Deise falou, entendi o que o Pedro falou, mas quem seriam essas pessoas que desvirtuam, talvez? É aquele melhor amigo? É aquele relacionamento que não deu certo? Vamos buscar essa resposta, mas primeiramente, cumprimentando você aí, João, seja bem-vindo. Olá, bom demais. Assunto excelente para a gente conversar, porque assim como o Pedro fala, né? Eu digo que é o nosso nicho, então, de atuação, né, Pedro? A gente conversa muito, né, com pessoas a respeito disso. Todo momento a gente está trabalhando com pessoas, as suas identidades. E dentro das suas identidades a gente aprende a fazer com que as pessoas reconheçam aquilo que é verdadeiramente o gosto dela e aquilo que é talvez um gosto de uma outra pessoa que é muito importante para ela. E aí já começa a resposta à sua pergunta, né, meu amigo Aislan? Sim. O que é interessante? Que essas pessoas que estão no nosso dia a dia são extremamente responsáveis pela formação da minha personalidade. A minha personalidade ela é plástica, ela vai mudando conforme o tempo, conforme as situações que eu passo, o próprio amadurecimento. E essas pessoas que eu elenquei para estar na minha vida, algumas eu elegi, outras vêm conforme a brinde da vida, né? Pai, mãe, irmãos e por aí vai. Elas têm um papel crucial nisso, porque são pessoas que eu atribuo uma importância e aí todo o processo educacional pesa um pouco mais, porque tudo que eu vou escolher vai vir com uma voz dessas pessoas. A voz é o meu pensamento dizendo, mas com um rótulo de que esta aqui é a voz da minha mãe, essa aqui é a voz do meu pai, do que eu vou achar, do que eu vou querer. Uma aprovação, inclusive, dessas pessoas ou não, né? Eu tenho um exemplo meio polêmico, mas eu tenho. Fala desse, vai lá. Os meus pais são muito católicos, e os meus pais são ministros da Igreja Católica e estão sempre na missa. Consequentemente, eu fui obrigada a ir à missa durante todo o meu período de infância e adolescência. Te causou trauma? Sim, porque na minha cabeça
não é a espiritualidade que não faz sentido. O que não faz sentido é a repetição. Então, tipo, a missa é muito repetitiva, sabe? Na minha cabeça, isso não me agregava em nada. Mas eu fui à missa até os meus 38 anos para deixar a minha mãe feliz. Eu ia à missa por causa dela, não por causa de mim. Era um padrão. Tanto que agora, não é que eu não vá à igreja, eu vou à igreja. Quando eu quero. Quando eu tenho vontade de ter uma conexão com Deus num lugar diferente. Porque a minha conexão com Deus é todo dia, o tempo todo, aonde eu estou. Mas quando eu tenho essa vontade de buscar Deus num lugar diferente, eu vou à igreja. Porque eu quero, não mais porque a minha mãe quer. Então, o que eu acho que inconscientemente eu pensava? Que a minha mãe ia me amar menos se eu não fizesse a vontade dela. Isso é mentira. Isso não acontece. Eu acho que acontece muito até hoje em dia isso, né? Isso não acontece. As pessoas que amam você, elas amam você. Elas não amam o que você faz. Perfeito. Eu quero puxar 2 exemplos dentro disso que Deise me falou, que são 2 exemplos até um pouco diferentes. Os 2 são da minha geração, porque como eu sou dessa geração do boom das faculdades, né? O que acontece em muitos casos? O pai que não teve opção de fazer uma faculdade, que não teve opção de ser o famoso alguém na vida, e ele desde muito novo sentencia esse filho através de várias formas. Ele conversa, ele aconselha ou ele impõe. Aí vai da maneira da comunicação dele, sempre dando a entender que o único caminho para aquele filho é fazer uma faculdade. E, de preferência, uma faculdade que ele pague, né? Ou que ele aprove. Tanto que existem pessoas próximas a mim, uma mulher aí de 27 anos hoje, que ela fez a faculdade de Direito porque o pai dela falou que só pagaria uma faculdade se fosse de Direito. Mas um exemplo, a vocação dela é veterinária. Então, hoje ela é muito frustrada por N motivos. Um deles é esse. Então, esse é um exemplo que eu gostaria de falar. O outro exemplo, para gerar uma discussão também, e esse é um pouco polêmico, que é sobre sucessões familiares. E Deise, por exemplo, ela está dando continuidade. Mas existem casos onde o filho já nasce sentenciado a isso aqui é seu. Mas tá vendo isso aqui, ó? Eu estou dando tudo isso aqui é seu. Porque eu quero. Perfeito. Mas, não é uma imposição, olha, entende? tudo isso aqui... Eu estou dando continuidade nos negócios da família porque eu quero. Você amadureceu a ideia. Perfeito. Há muito tempo, eu não quis muito tempo. Não fazia parte dos planos. Não, né? mas eu acabei caindo lá de paraquedas por alguns motivos e eu optei por ficar por lá porque eu gostei. Eu gosto de estar lá. Perfeito. Entendeu? Mas em muitos casos é o quê? É sentenciado. Olha, tudo isso aqui é seu. É você que vai tomar conta. É você que vai fazer. E essa forma como tudo acontece vai gerar um resultado. Entende? Né? A imposição, ou, vamos mudar a palavra, é dar apenas uma saída. Então, João, você tem 20, 30 portas disponíveis, mas eu vou te moldando aqui e te dou só uma porta. Correto. Pronto. Ai de João se ele não entrar por essa porta. Porque ele vai se culpar porque foi vendido a ideia para ele de que ele só tem aquela porta. E daí a mochilinha fica pesada, né? Pronto. Aí cadê a identidade? Cadê a identidade? Aí vive uma frustração que aí se desenvolve em transtornos químicos como ansiedade, depressão crônica. Tanto que essa pessoa que eu estou falando com vocês, ela tem fibromialgia aos 27 anos. Emocional. Nossa. Entende? Então, assim, isso até mexe um pouco comigo, porque o que tem de gente aí vivendo o sonho dos outros não é brincadeira. Principalmente na minha geração. Aí eu coloquei de 27 aos 37 anos. Entende? É um negócio bem complexo. João? Certa vez eu já escutei relatos de pessoas que não deram certo em seus relacionamentos, escutar de seus parceiros a ideia de que você nunca mais vai ser feliz em outro relacionamento. Você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Você vai se arrepender muito pelo que você fez. Cara, isso fada demais a pessoa às suas próximas experiências. Porque, mesmo que aquele relacionamento não estava bom, nós vivemos num mundo de incertezas. A gente não tem certeza em nada. Nós podemos conhecer novas pessoas e dentro dessas novas pessoas, talvez não alinhar um relacionamento.
E aí a crença instalada daquela pessoa que foi tão importante para mim no momento me falar que eu não iria realmente dar certo com mais ninguém, acaba pesando a minha jornada de vida. E isso fica como sugestão a todos nós também prestarmos um pouco de atenção naquilo que a gente leva para o outro e está ensinando do outro. Às vezes, aqui na nossa conversa, a gente começa a entender qual é o peso do outro para nós, na fala, na educação, mas qual é o peso de nós para o outro. Então é interessantíssimo a gente essa relação está equilibrada, né? lembrar dessa situação, né? Perfeito. Então, conectando com... Você me fez lembrar daquele final de relacionamento, não há problema, tá tudo certo. Você é muito bom para mim, ou... sei lá. Cada um segue a sua vida. É um ciclo que Sabe se quando se encerrou. apresenta uma justificativa para o não, aonde a pessoa até elogia? Não, você O problema não é você, sou O eu. problema não é... Ou seja, Né? não houve a conexão. É. Talvez não existia um problema específico de uma pessoa para outra. Sim. Mas a conectividade não aconteceu. Perfeito. E aí Perfeito. é frustrante para quem fica de lado, né? Sim. Isso. O interessante, né, é que, assim, indiferente do que há, se a gente está falando de um patrimônio que fica, de um legado, de um relacionamento, que se dê as possibilidades das pessoas gerenciarem aquilo conforme a sua própria identidade, sua própria vontade, sem enfadar a ideia de que você vai estar desonrando o pai e a mãe, você vai estar desonrando os negócios da família, ou você nunca mais vai ser feliz encontrando alguém. Esse é um sentimento, né, de posse que eu tenho de você mesmo não estando com você. Eu te acorrento a mim de alguma forma, eu te acorrento a alguma história da minha vida de alguma forma. E quem sou eu para ficar acorrentando a vida das outras pessoas, né? É isso que é pura e simples a dependência emocional, né? É quando existe um cordão que sempre me conecta a essa pessoa. Correto. Então, mesmo que eu estou indo para lá, essa pessoa me traz para cá novamente. Não, fica aqui junto comigo. Eu estou te acorrentando a mim. E o grande problema que é gerado, e por exemplo, Daisy talvez nunca conseguia entender ou explicar, porque é algo inconsciente, é que fica aquela sensação de dívida. Muito maior do que a desonra é uma sensação de dívida. Nossa, mas o que eles fizeram por mim? Ai de mim se não corresponder. Ai de mim se, poxa, é só A minha uma missa. obrigação é fazer eles Isso. felizes. Com as sucessões, principalmente, isso acontece muito porque é criada uma expectativa ao longo dos anos. E, nossa, meu pai fez tudo isso, meu pai construiu tudo isso com muito sofrimento e agora eu vou dizer não para ele? Entende? Não deixa de ser uma dívida. Só que isso se aplica Não a é uma relações, decisão simples. a relações que se encerram e a pessoa fala, ó, você vai ver, você não vai encontrar jamais um homem como eu. Quem te disse isso? Nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. Meu Deus, isso é uma escassez pura. Entende? É uma necessidade de sentenciar o outro. Né? É uma questão complexa. O ser humano é a sua identidade, o que é meu e pena o que que me acabou. ensinaram, né? E o que me ensinaram a ser. Então, esperamos que esse tema tenha feito a sua mente borbulhar aí a respeito de concorda com o João em algum momento, não concorda? Daisy, estou com você, não é bem assim. Discorda mesmo, fala com Pedro, nós. talvez discordo, Aislan, nada a ver com o que você falou, faz parte. Estamos aqui, né, para trazer temas interessantes aí para sua rede social e que você sempre possa nos acompanhar, curtir, compartilhar, mandar para quem você acha que merece ouvir esse tipo de discussão. Gente, acabou. João, Daisy, Pedro, sempre um grande prazer. Encerramos. Ficamos por aqui, vamos para a Sempre, próxima. sempre. Tá bom? Até a Até a próxima. Valeu, Valeu. tchau. Até. Tchau, Até tchau. mais.